Tá gravando? Bom, gente, então, para complementar o nosso assunto, né, que é a semântica da lógica proposicional, na pré-aula eu não abordei um tópico muito importante que eu deixei para abordar agora na nossa aula, no nosso momento síncrono. Que ponto é esse? Nada mais, nada menos do que a classificação das formas da lógica proposicional. Então, vocês viram na pré-aula como é que um pouco sobre a função valoração, como é que eu obtenho o valor de verdade de cada forma, cada conectivo. Vimos rapidamente a questão da tabela verdade, né? Fizemos um estudo de cada conectivo, foi apresentado a tabela verdade de cada um dos conectivos, e agora a gente vai avançar um pouquinho mais no nosso estudo. Lembrando sempre que esse estudo da lógica matemática é um estudo no qual tudo aquilo que você vê numa aula fatalmente vai ser utilizado nas aulas seguintes. Ou seja, não tem aquela ideia de que você viu um assunto há 3, 4 aulas, esse assunto não mais vai ser utilizado no futuro. Não tire isso da cabeça. Tudo que vocês estão vendo agora, muito provavelmente vai ser utilizado no futuro. Tá certo? Então, essa ideia que eu vou passar para vocês agora, né, esse assunto, que é a classificação das formas da lógica, da linguagem da lógica proposicional, ela vai te acompanhar também em outros momentos da disciplina, né? Inclusive até em no estudo de outros sistemas lógicos, beleza? Então, eu queria compartilhar aqui uma tela com vocês, para a gente poder entender um pouquinho melhor o que vem a ser, que são essas... Deixa eu fazer aqui de novo, atenção, peraí que eu errei alguma coisa aqui. Ah, tá. Pronto. Beleza. Então, gente, vamos lá. De acordo com o autor, né, do livro-texto que a gente adotar, nós poderemos encontrar classificações com terminologias um pouco diferentes, mas que no frigir dos ovos fala tudo a mesma coisa, tá certo? Então, nesse caso aqui, eu estou utilizando como livro base para essa aula e para a aula da pré-aula que foi gravada, esse livro aqui, ó. Lógica para a Computação, é um livro bem interessante, né? Vale a pena você dar uma olhadinha nele, certo? Então, é bem bacaninha. Várias aulas de pré-aula e também, nesse momento sim, estou utilizando esse livro como livro-texto, beleza? Então, para os autores desse livro, nós podemos classificar as fórmulas da lógica proposicional ou da linguagem da lógica proposicional em 4 tipos de fórmulas, né? Aliás, em 4 classificações, certo? Bem, vocês estão vendo que esse L aqui está um pouco diferente, né? Só para enfatizar que esse L aqui se refere à linguagem da lógica proposicional, e LP, lógica proposicional. Então, vamos aqui. As fórmulas da lógica proposicional, elas podem ser classificadas nessas 4 categorias. Uma fórmula ela pode ser satisfazível, ou seja, quando é que uma fórmula é satisfazível? É quando o valor de verdade de algum dos seus átomos, né, vamos supor um átomo φ, é igual a V. Então, você verifica lá uma determinada tabela verdade, se pelo menos um dos átomos o valor de verdade dele for igual a V, então eu posso dizer que aquela fórmula ela é satisfazível, ou seja, naquela condição ali, eu tenho uma fórmula que eu posso satisfazer, certo? Bem, eu também posso ter uma fórmula que seja insatisfazível. Ora, aqui fica muito fácil vocês entenderem o que quer dizer uma fórmula insatisfazível. Bem, aí preste atenção. Se uma fórmula em que um único átomo, tem pelo menos um átomo, que o valor de verdade dele é V, eu chamo ela de insatisfazível, certo? No caso, para ela ser insatisfazível, todos os átomos dessa fórmula, eles têm que ter valor de verdade igual a F, certo? Ou como ele diz aqui, uma fórmula A é dita insatisfazível se toda valoração V de seus átomos é tal que V é igual, né? Vou chamar aqui V de A é uma fórmula da lógica proposicional, uma fórmula qualquer, é igual a F. Ou zero, né? Então, de repente, você está utilizando essa simbologia aqui. Então, se a valoração daquela fórmula for igual a F, né,
então nós temos aqui uma fórmula que é insatisfazível. Um outro nome que a gente pode dar para uma fórmula que é insatisfazível é dizer que ela é uma contradição. Então, alguns livros, ao invés de insatisfazível, você vai encontrar a palavra contradição, certo? Contradição. Mas, como você pode observar, eu estou falando da mesma coisa. Então, se eu tenho uma determinada fórmula A, em que uma das interpretações de A é igual a V, então vou dizer que ela é satisfazível. Se todas as interpretações de A é igual a F, ou zero, né, ou falsa, então eu digo que aquela fórmula é insatisfazível ou ela é uma contradição, correto? Bem, aí nós temos uma outra classificação que é a classificação de fórmula válida. Alguns autores também podem chamar de tautologia, certo? Tautologia, ok? Então, quando eu tenho uma fórmula em que todas as valorações daquela fórmula é igual a V, ou 1, né? No caso que os autores desse livro utilizam 1 para simbolizar o valor de verdade V, certo? Então, eu chamo essa fórmula de tautologia. Vamos aqui alguns exemplos para ficar a coisa mais clara para vocês. Bem, quando a gente faz uma conjunção, por exemplo, né? Quando a gente faz a tabela verdade da conjunção, vocês devem ter observado, né? Que se P igual a V e Q igual a V, a conjunção é V. Se P igual a V e Q igual a F, eu tenho um F e o restante você já sabe. Bom, eu posso dizer que essa fórmula aqui, ela é satisfazível? Posso. Por quê? Porque eu tenho essa linha aqui em que o valor de verdade da fórmula, né, dessa fórmula aqui, dessa conjunção, é igual a V. Bem, vamos aqui para uma contradição. Muito simples. P, conjunção, não P. Essa daqui é uma fórmula bem conhecida, né, que é o princípio da não contradição, que ela vai ser o seguinte, tudo aqui vai ser F, né? Então, se P é igual a V, não P vai ser F, e a condicional vai ser F. Se P igual a F, não P vai ser V, mas, condicional não, conjunção F. Então, vejo que todas as interpretações dessa fórmula, né, dessa fórmula aqui, ela é F. Então, ela é uma contradição ou uma fórmula insatisfazível. No caso da fórmula válida ou tautologia, eu vou aqui usar um exemplo bem clássico, que é o princípio do terceiro excluído, né? Uma fórmula, ela é verdadeira ou ela é falsa, não pode ser uma terceira opção. Então, aqui, todas as interpretações dessa fórmula aqui será V, né? Você conhece bem direitinho, que vai ser tudo V, como vocês podem observar. Então, aqui eu tenho uma tautologia. As tautologias são muito importantes no nosso estudo. Com o avançado da nossa disciplina, vocês vão perceber o quanto é importante nós conhecermos essas classificações. Bem, e agora, por fim, nos resta o quê? A fórmula falsificável. Com relação à falsificável, eu queria que você prestasse muita atenção para um fato bem interessante. Uma fórmula é falsificável quando existe uma valoração V igual a F. Ou seja, existe pelo menos uma valoração V de uma fórmula A qualquer que seja igual a F. Por exemplo, se eu fizer aqui a tabela verdade da condicional, né, a gente sabe que essa tabela verdade aqui vai ter um valor, né, que é quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, um valor que vai ser F. Então, eu posso dizer que a condicional ela é uma fórmula falsificável tranquilamente, não tem problema algum. Ah, professor, mas ela também é satisfazível. Exatamente. As fórmulas que elas possuem tanto valores verdadeiro quanto valor falso no seu conectivo principal, como, por exemplo, essa condicional, como a conjunção, a disjunção, né? Todas aquelas fórmulas básicas que a gente estudou lá na pré-aula da semântica, elas são fórmulas que, ao mesmo tempo, elas podem ser satisfazíveis e podem ser falsificáveis. Aí vem uns detalhes importantíssimos que vocês não podem, não devem se confundir, certo? Uma coisa é eu dizer que uma fórmula ela pode ser satisfazível e falsificável, certo? Mas eu não posso dizer, né, que uma fórmula é satisfazível e insatisfazível ao mesmo tempo.
Vejam que são conceitos que não são contraditórios. Eu não posso dizer que ela é satisfazível e insatisfazível ao mesmo tempo, tá certo? É a mesma coisa que dizer que ela é verdadeira e falsa simultaneamente. E isso no estudo da lógica proposicional, certo? Porque existem outros sistemas lógicos que aí a gente já está em outra parada. Da mesma forma, eu não posso dizer que uma fórmula é válida e insatisfazível simultaneamente, certo? Então vejam bem, válida e insatisfazível. Por quê? Porque se uma fórmula é insatisfazível, todas as interpretações dela é igual a F. Se uma fórmula é válida, todas as suas interpretações é igual a V, certo? Mas aí você pode atentar para um detalhe importante. Se eu negar uma fórmula que é válida, né, a negação de uma tautologia é igual a quê? Vamos lá, Welson, tu que tá o bambambam aí dos quizzes, né? Se eu negar uma tautologia, a fórmula que eu vou obter é o quê? É uma fórmula falsificável, satisfazível, insatisfazível? Né? A pergunta está aberta para todo mundo, tá certo? Beleza? Isso, muito bem, Temison. Ela é insatisfazível. Muito bem, Welster. Isso, contradição também está valendo, certo? Então, vocês precisam prestar atenção nessas propriedades, certo? Bom, se eu tenho uma fórmula que ela é satisfazível, e se eu negá-la, né? Vejam bem, eu tenho uma fórmula satisfazível, se eu negá-la, ela se tornará uma tautologia? Presta atenção na pergunta que eu estou fazendo. Eu tenho uma fórmula A que ela é satisfazível. Se eu negar essa fórmula A, que é satisfazível e falsificável, né? Lembre-se bem, eu vou ter uma tautologia? O que vocês acham? Sim, Elton, por quê? Não, exatamente. O nosso monitor ele prestou bem atenção na pergunta, o Matheus também, certo? Gente, ó, presta atenção. Essas perguntas elas são feitas para confundir mesmo. Por que a negação de um satisfazível não vai se transformar numa tautologia? Porque, veja bem, numa forma satisfazível, diz que eu posso ter pelo menos uma interpretação igual a V. Mas eu posso ter mais de uma interpretação igual a F também. Então, nada impede que numa forma satisfazível, eu também tenha interpretações igual a F. Então, quando eu nego uma forma satisfazível, aquilo que era V vai virar F, aquilo que era F vai virar V, ou seja, no frigir dos ovos, a forma continua satisfazível, ela não se transforma numa tautologia. Mas, se eu negar uma fórmula que é insatisfazível, aí sim eu vou ter uma tautologia. Por quê? Porque numa fórmula insatisfazível, eu tenho todas as interpretações iguais a F. E se eu negar ela, então vou ter todas as interpretações igual a V. Correto? Bem, isso que eu falei, né, está resumido aqui nesse quadro. Né? Então, ó, toda fórmula válida é também satisfazível. Presta atenção como isso daqui é interessante. Né? Ora, qual é na definição de fórmula satisfazível? Eu estou dizendo que é aquela fórmula que tem pelo menos uma interpretação igual a V. Ora, se toda fórmula válida tem todas as interpretações igual a V, ela também é satisfazível. Aí vem aquela historinha interessante, ó. Toda fórmula válida é também satisfazível, mas nem toda fórmula satisfazível também é válida. Correto? Toda fórmula, continuando aqui, deixa eu mudar aqui a cor da canetinha. Opa. Pronto. Então, nós já vimos isso daqui. Toda fórmula insatisfazível é falsificável. Se liguem na definição. Na definição de falsificável, foi dito que uma fórmula é dita falsificável se existe uma valoração V de seus átomos, tal que essa valoração é igual a F. Né? Então, se existe pelo menos uma que é falsa, né? Então eu estou dizendo que ela é falsificável. Como uma fórmula insatisfazível, todas elas são falsas, então cabe também dentro da definição. Ou seja, toda fórmula insatisfazível é falsificável, mas nem toda fórmula falsificável é insatisfazível. Ou seja, nem toda fórmula falsificável também é uma contradição. Cuidado com o uso, né, da palavra também. Quando a gente começa a estudar lógica, a gente começa a ficar muito criterioso no uso de certas expressões, porque a gente começa a prestar mais atenção naquilo que a gente fala, para a gente não estar dizendo falácias lógicas, correto?
Bem, uma fórmula não pode ser satisfazível e insatisfazível. Isso eu acabei de comentar com vocês, né? Uma fórmula insatisfazível e insatisfazível ao mesmo tempo, não dá. Uma fórmula não pode ser válida e falsificável. Por que que uma fórmula não pode ser válida e falsificável? Observem o "e" aqui, turminha, ó, a conjunção aqui. Porque se uma fórmula é válida, então todas as suas interpretações é igual a V, né? E numa fórmula falsificável, tem que ter pelo menos uma interpretação, né, que seja igual a F, tá certo? Para ela ser falsificável. Ora, aí tá muito tranquilo isso daqui, ó. E aqui, esse ponto aqui a gente já comentou também, só que agora está de uma maneira bem mais formal. Se A é válida, então a negação de A é insatisfazível. Analogamente, se A é insatisfazível, então a negação de A é válida. Ok? Então dispensa apresentações, isso daqui que eu já comentei com vocês. Se A é satisfazível, não A é falsificável e vice-versa. Veja bem, ó, eu estou dizendo que a negação de A ela é falsificável. Eu não estou dizendo que a negação de A é insatisfazível e nem que a negação de A seja uma tautologia, certo? Estou dizendo que ela é falsificável. E aí, turma, cada vez mais cabe a vocês prestar muita atenção nas definições. As definições em matemática são extremamente importantes. Beleza? Bom, existem fórmulas que são tanto satisfazíveis como falsificáveis. Então, o conceito de falsificável e de satisfazível ele é bem flexível, né? Já o conceito de válida ou tautologia e de insatisfazível ou contradição, ele é muito mais rígido, né? Então, eu posso ter fórmula que, ao mesmo tempo, é satisfazível e falsificável, né? Mas jamais, em hipótese alguma, eu posso ter uma fórmula que seja válida e insatisfazível, né? Entendido? Até aí, alguma dúvida, turma? Todo mundo entendeu? Beleza? Positivo e operante, podemos passar adiante? Sim, né? Show de bola. Germana, sim. Mais alguém quer se manifestar? Ou eu posso assumir que a Germana é a porta-voz da turma? Peraí, deixa eu ler tua pergunta, Lincoln. Toda fórmula válida é satisfazível? É, Lincoln, porque veja bem, a gente pega pela definição. Na definição de satisfazível, é dito que uma fórmula é satisfazível se existe uma valoração V que é igual a V, certo? Uma valoração dela é igual a V. Assim como toda fórmula insatisfazível, ela é falsificável, certo? Então, a gente pega também pelas definições. Então, quando eu falo de fórmula satisfazível, eu assumo que naquela fórmula existe pelo menos uma interpretação que é igual a verdadeira, ou V. E na fórmula falsificável, eu estou assumindo que existe pelo menos uma interpretação que é igual a F. Como na insatisfazível todas são F, então cabe dentro da definição, certo? O contrário é que não dá certo. Veja bem, é como se o conceito de fórmula válida e o conceito de fórmula insatisfazível fosse muito maior do que o conceito de satisfazível e do conceito de falsificável. Ou seja, vamos imaginar como conjuntos, certo? Então, o conjunto das fórmulas válidas, dentro desse conjunto das fórmulas válidas, existem as fórmulas que são satisfazíveis, certo? Mas dentro do conjunto das satisfazíveis, eu não posso colocar o conjunto das fórmulas válidas. Lembra aqueles joguinhos que a gente, quando criança, encaixa umas pecinhas, né? Então, é mais ou menos isso. Deu para entender? Restante da turma, beleza? Bom, turma, então vamos avançar aqui um pouquinho. Bem, esse ponto aqui, nós já tínhamos até abordado aqui no quiz, né? Átomos, o número de valorações possíveis para esses átomos é esse valor aqui, né? Então, muita gente acertou lá no quiz, 2 elevado a n, certo? E aí nós temos uma fórmula como essa daqui, eu vou chamar de A1, onde eu tenho dois símbolos proposicionais. Eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhezinho aqui interessante, certo? Quando eu quero calcular a quantidade de linhas... Isso, Mário, exatamente. Então, quando eu quero calcular a quantidade de linhas de uma fórmula, né, eu utilizo essa fórmulazinha aqui, né? Ela vai me dar a quantidade de linhas. Vejam que eu tenho 2 símbolos proposicionais, 2 variáveis proposicionais P e Q, tenho 4 linhas bonitinho. Bom, na pré-aula eu falei somente da tabela verdade de cada um dos conectivos.
certo? E ali nós temos o quê? Tabelas verdade, eu vou chamar de tabelas verdade mais simples. Mas quando a gente tem uma tabela verdade mais complexa, que envolve muitos conectivos, como é que a gente vai fazer, certo? Então, é interessante você adotar um esquema, principalmente quando você está começando a aprender a construir tabelas verdade. Que esquema é esse? É você pegar nessas colunas mais à esquerda, você utilizar essas colunas para distribuir os valores de verdade dos átomos, dos símbolos proposicionais. Nesse caso aqui, eu estou utilizando 0 e 1, mas eu poderia ter utilizado V ou F, né, T ou F, né, de true ou false, mas vamos assumir aqui 0, 1. Então, nas colunas seguintes, o que é que nós fizemos aqui? Nós colocamos cada uma das subfórmulas e, na última coluna, a fórmula propriamente dita. Por quê? É sempre bom você lembrar, quando você estuda o conceito de subfórmula na sintaxe da linguagem da lógica proposicional, foi dito lá para vocês que todos os átomos, todos os símbolos proposicionais, eles são subfórmulas, não? Certo? Então, aqui, P e Q são as menores subfórmulas que eu posso ter dessa fórmula A1. Bom, não P, não Q, já são subfórmulas. P de junção Q, né? Apesar de não... tá aqui, né? Tá aqui P de junção Q. Não P de junção não Q, tá aqui a outra subfórmula. E a subfórmula, a última subfórmula, é a própria fórmula em questão. Esse conceito de subfórmula, ele é muito parecido com aquilo que você viu lá em teoria de conjuntos, lá no ensino fundamental, certo? Tenta lembrar um pouquinho aí da matemática do ensino médio, do ensino fundamental, quando falar de conjuntos e subconjuntos, muito provavelmente o professor, a professora de vocês deve ter dito, todo conjunto é subconjunto de si mesmo, né? Algo semelhante a isso aqui. Então, toda fórmula é subconjunto dela mesma, que foi o que a gente falou anteriormente. Então, quando você está construindo a tabela verdade, você está aprendendo a construir tabela verdade, é recomendável você montar esse esquema aqui. Isso dá mais trabalho? Dá. Com o tempo, você não vai precisar mais fazer isso aqui, porque você já vai fazer a coisa meio que automática. Então, vejam bem, nessa coluna eu vou fazer a negação de P, que nesse caso aqui seria... O que seria a negação de P? Aqui seria 1, 1, 0 e 0, né? Aqui os valores de P. A negação de Q seria 1, 0, 1 e 0. Certo? Com isso daqui, eu já poderia fazer essa outra coluna, correto? Bom, mas vamos fazer essa disjunção aqui. Na disjunção, a gente sabe, né, que a tabela verdade da disjunção... Opa, está chegando alguém. Seja bem-vinda, Ana Micaele. Vou voltar para cá. Então, aqui, ó, a disjunção é fácil, 0, 1, 1 e 1, né? Aqui a disjunção da negação desses conectivos, nós vamos ter aqui 1, né? Aqui 1 também, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 0, certo? Bem, e por fim, nós vamos fazer a conjunção dessas outras duas colunas. Então, você pode olhar para essas duas colunas e fazer a conjunção. Aqui vai ser 0, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1, e aqui vai ser 0. Pergunto a vós, né, de acordo com o que vocês aprenderam ainda há pouco, essa fórmula aqui, ela é o quê? Ela é uma fórmula válida? Ela é uma tautologia? Ela é insatisfazível? Ela é falsificável? Ela é satisfazível? Ou ela é satisfazível? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Muito bem, Welster. Muito bem, Germana. Muito bem, Lincoln. Isso, satisfazível e falsificável. Ficou muito melhor ainda, né, Matheus e Lincoln. Alguém discorda do pessoal aí? Temson, muito bem, satisfazível. Isso. Falsificável. Welster, ela é falsificável também, mas ela também é satisfazível. Então, se eu perguntasse a vocês, numa prova, e eu colocasse as opções lá, seria um tipo de prova em que eu teria pesos diferentes para as respostas. Então, se você respondesse somente falsificável, somente satisfazível, seria um peso. Mas se você respondesse falsificável e satisfazível, né, aí teria um peso um pouco maior, porque seria uma resposta mais completa, tá bom? Mas dizer que ela é satisfazível não está errado, dizer que ela é falsificável também não está errado, mas dizer que ela é satisfazível e falsificável está mais certo ainda, beleza? Entendido?
Alguma dúvida, turma, com relação a isso? Ó, quando a gente vai classificar as fórmulas, só não dá para a gente... se a gente classificar uma fórmula só como tautologia ou como contradição, aí tudo bem. Não precisa você dizer que ela é tautologia e satisfazível, ou contradição e falsificável. Não precisa. Basta dizer que ela é ou tautologia ou válida, né? São sinônimos, ou dizer que ela é insatisfazível ou uma contradição. Beleza? Dúvidas? Podemos passar adiante? Se ou não? Tranquilo, né? Gente, temos aqui um outro exemplo, que era só para ilustrar mesmo o problema do crescimento exponencial do número de linhas na tabela verdade de acordo com o número de átomos. Então, aqui eu tenho uma tabela verdade com 4 símbolos proposicionais, com 4 átomos, P, Q, R e S. Nesse caso aqui, essa tabela verdade vai ser 2 elevado a 4, que vai dar o quê? 16 linhas, não é? É isso? É isso, né? 16 linhas. Então, você vê que já é uma tabela verdade um pouco mais complicada da gente trabalhar, correto? Então, à medida que você vai aumentando o número de símbolos proposicionais, e veja que se aumentar mais um símbolo proposicional aqui, vai ser 2 elevado à quinta, que vai dar 32 linhas, ou seja, a coisa vai crescendo muito, muito rapidamente, certo? Bem, vamos aqui a um exemplo que eu queria dar um tempinho para vocês tentarem fazer aí no caderninho de vocês, rapidinho, né? Essa fórmula aqui, né? Ela é o quê? Né? Pegue o caderno de vocês, eu vou dar 5 minutos para vocês poderem fazer essa fórmula aqui. Certo? 5 minutos não, eu vou fazer aqui, tá bom? Que aí fica mais ágil para nós, tá bom? Bom, turma, quando você pega prática na construção da tabela verdade, você já pode fazer o seguinte, ó. Você pega, para o primeiro átomo, você já vai estabelecer os valores de verdade dele, certo? Então, no caso aqui, eu vou botar 1, 1, 0 e 0. Para o segundo átomo, eu vou botar 1, 0, 1, 0. Aqui eu vou repetir, 1, 0, 1, 0. E aqui 1, 1, 0 e 0. Lembrando que 1 simboliza verdade, 0, falso. Observem que no primeiro átomo, eu peguei a metade das linhas da minha tabela verdade, que no caso aqui são 4, eu peguei 2, coloquei tudo 1, e a outra metade peguei e coloquei tudo 0. No segundo símbolo, eu peguei a metade da metade, ou seja, 1, 0, né, e fui alternando. Se nós tivéssemos 3 símbolos, né, como é que a gente faria? Com o primeiro símbolo, fazer a mesma coisa, 4 linhas, colocava 1, nas outras linhas seguintes, colocava 0, e assim sucessivamente. Como você pode observar nesse outro exemplo, ó, aqui, como são 16 linhas, né, as 8 primeiras linhas eu coloquei 0, nas 8 linhas seguintes, 1. Na coluna seguinte, nas 4 primeiras linhas eu coloquei 0, na coluna seguinte, nas 2 primeiras, né? Então, você vê aqui a forma como nós adotamos um esquema para construir essa tabela. Quando você vai construir tabela verdade, você não deve esquecer jamais da ordem de precedência dos conectivos, certo? E sempre respeitar a questão dos parênteses, né? Assim como na aritmética, que vocês aprenderam lá no ensino fundamental, dizia que você resolve primeiro o que está dentro dos parênteses, depois o que está fora, isso também vale para o estudo da lógica matemática. Então, nesse caso aqui, nós vamos resolver primeiro o que está dentro dos parênteses, né? Entendido? Ou seja, tanto faz ser essa condicional como essa outra. Aqui eu vou ter 1, 0, 1 e 1. Aqui eu vou ter 1, 1, 0 e 1. Certo? Isso, João. Tanto faz a gente começar com 0 como 1, certo? O importante é você ter um padrão. Então, começar com 0 ou começar com 1, isso não vai mudar o resultado final da tabela verdade, certo? Então, tanto faz. E assim, você pode utilizar 0, pode utilizar F, pode utilizar V, pode utilizar T, pode utilizar 1. O importante é que você sempre utilize algo que
de cara você já identifique que aquele símbolo ali está indicando verdade ou a falsidade. Bem, uma vez que eu fiz os valores de verdade dessa condicional e dessa outra condicional, o que é que me resta? Essa terceira condicional. Então, vejam, nesse caso aqui, nós resolvemos dentro dos parênteses, né? Nós calculamos primeiro o que está dentro dos parênteses e, por último, essa outra condicional aqui. Beleza? Então, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 1. Então, essa fórmula aqui é o quê? Satisfazível. Satisfazível e falsificável. Né? Gente, quando nós analisamos uma tabela verdade, essas informações aqui, elas podem nos dizer mais coisas do que simplesmente a classificação daquela forma. Veja bem, nessas linhas em que o conectivo principal da minha fórmula foi igual a 1, ou seja, verdadeiro, são as situações em que, né, eu vou obter esse 1. Então, vejam bem, quando P for igual a 1, certo? Ó, veja bem, ó, P igual a 1, ó, certo? Ou igual a 0, entendido? Eu vou ter o valor de verdade igual a 1, ou seja, não importa, vamos fazer aqui uma análise dessa sentença. Então, não importa o valor de P, ser 0 ou 1, a minha sentença final, a minha fórmula vai ser verdadeira. Já quando eu tenho um Q igual a 0, certo? Vamos ver aqui se muda também aqui o valor do 0. Então, aqui o Q igual a 1. Q igual a 1 ou Q igual a 0, certo? Também vou ter... tem aqui o 0, né? Mas o que é que eu preciso observar? É a questão da combinação de P e de Q. Então, quando P e Q, certo? Quando P for 0 e o Q for 1, ó, veja bem, ó, olha essa linha aqui, ó. Essa linha aqui é importantíssima. Quando o P for 0 e o Q for 1, veja que ele se repete, ó, do outro lado. Então, a minha sentença ela é falsa, certo? Então, isso daqui, para você fazer análise de relatórios, é bem interessante. Vamos supor, tem um exemplo que tem lá no livro de matemática discreta. Você tem 3 equipamentos, né? Cada equipamento desses se comunica um com o outro e eles vão fornecer um relatório se está funcionando ou não. Então, de acordo com o valor de verdade de cada um dos equipamentos, você poderá verificar qual relatório é verdadeiro e qual relatório é falso. Isso daqui é um exemplo que eu vou trazer depois, certo? Só para ilustrar esse ponto de análise dos valores de uma tabela verdade. Mas eu acho que deu para vocês entenderem. Ó. Quando o valor de P e o valor de Q forem, respectivamente, P igual a 0 e Q igual a 1, então a minha sentença ela é falsa. Nas demais situações, nas demais combinações, a minha sentença é verdadeira, certo? A minha fórmula é verdadeira, ok? Bom, temos aqui mais 2 exemplos, né? Vamos fazer aqueles rapidinho. Ó, nesse outro exemplo aqui, nós temos uma condicional, dentro do antecedente da condicional é essa conjunção. Essa conjunção aqui já é velha conhecida de vocês, né? Essa conjunção aqui, ela é o princípio da não contradição. O princípio da não contradição, ela é o quê? Ela é tautologia, ela é uma contradição. Eu falei ainda há pouco, faz alguns minutos que eu usei essa mesma fórmula aqui para apresentar um exemplo. Vamos ver se vocês estão ligados aí na explicação. Isso, Lincoln, insatisfazível. Gente, opa, Alessandro, não. Você deve estar confundindo, Alessandro, com o princípio do terceiro excluído. O princípio do terceiro excluído, que é P de junção, não P, ele é uma tautologia. Já o princípio da não contradição, ó, é possível confundir, não fique envergonhado, não. Gente, agora vamos lá. Se eu sei que isso daqui
é uma contradição, ela é insatisfazível, eu vou colocar quantos valores f aqui, abaixo dessa conjunção? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Isso, todos quatro. Muito bem, Lincoln. Então, aqui F, F, F e F. Beleza? Gente, isso daqui é uma condicional. Essa condicional, todos os antecedentes dela é igual a F. Eu preciso calcular essa condicional? O que é que vocês acham? Vamos lá. Isso, exatamente. Alguém discorda do Lincoln? Alguém discorda do Temisson? Dou-lhe um, dou-lhe três. Ok, Albuquerque, mas depois tu já registrou a tua presença, né? Mas depois tu vê a gravação da aula, tá bom? Não deixe de ver não, porque ainda tem umas coisas interessantes que eu vou comentar aqui mais adiante, tá bom? Um grande abraço. Boa viagem, vá com Deus. Então, gente, ó, se eu tenho aqui uma condicional e o antecedente dessa minha condicional, todas as valorações dele é igual a F, então essa condicional vai ser tudo T, né? T de true, tá bom? Ou seja, aqui é tudo verdadeiro. Então, isso daqui é uma tautologia. Beleza? Entendido? Bem, vamos agora para essa última. Deixa eu só apagar aqui esse... Acabei invadindo aqui o espaço da outra. Gente, deu para entender, né? Então, aí você percebe o quanto é importante nós termos esses conhecimentos sobre determinada fórmula já é uma tautologia ou uma contradição. Isso nos poupa trabalho. Então, vejam que essa tabela verdade aqui, nós construímos ela bem rapidinho. Ou melhor, nem precisava construir tabela verdade aqui. Mentalmente, você já poderia fazer esse cálculo, certo? Entendido? Bem, vamos agora para cá. Aqui eu tenho uma conjunção e duas condicionais. Ora, eu preciso agora o quê? Utilizar a ordem de precedência dos conectivos. Vamos só recordar aqui a memória. O conectivo de mais alta precedência é a negação, depois vem a conjunção, depois a disjunção, a condicional e, por fim, a bicondicional. Aqui temos a ordem de precedência. Então, nesse caso aqui, essa fórmula aqui não tem nenhum parêntese, e essa colocação de parênteses foi algo que a gente viu quando nós falamos sobre sintaxe da linguagem da lógica proposicional, né? Mesmo não tendo parênteses, eu vou utilizar o quê? Vou utilizar a ordem de precedência, certo? Como vocês estão vendo aqui. Então, primeiro eu vou calcular essa conjunção, depois, aí começa aqui uma situação complicada. Qual dessas duas condicionais eu vou calcular? Hein? Então, foi visto lá na pré-aula sobre sintaxe, se eu não me engano, que no caso das condições, se eu tenho várias condicionais, os parênteses serão alinhados à direita. Ou seja, eu poderia colocar um parênteses aqui, certo? Outro parênteses aqui, e esse parênteses fecha com esse outro, e eu não precisaria, aí pronto, eu não precisaria colocar mais um parênteses aqui e colocar um terceiro parênteses aqui, certo? Isso daí era dispensável. Pronto, então, esses parênteses que eu coloquei aqui, eles não alteram a semântica da minha fórmula, correto? Então, vamos agora colocar os nossos valores. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Nessa conjunção, nós já poderíamos ter arrematado aqui, feito o seguinte, 1, 0, 0, 0. Aí nós fazemos agora essa condicional, que vai dar 1, 1, 0 e 1. E agora, nós pegamos esses valores aqui e esses outros, né, dessa condicional. Vamos ter 1, 1, 0 condicional 0 vai dar 1, 0 condicional 1 vai dar 1. Então, aqui eu tenho mais uma tautologia. Ou fórmula válida. Correto? Ficou claro aí para vocês, né?
a próxima tarefa que eu vou passar para vocês, isso na próxima semana, vai ser uma pequena listazinha de exercício em que vocês vão construir tabelas verdade. E aí, turma, o recomendável é você fazer no LaTeX, que é muito mais fácil, né, de trabalhar com símbolos da lógica proposicional do que em outro editor de texto, certo? Mas lembrando sempre, me mandem, não precisa me mandar o código fonte, manda só o PDF, pelo amor de Deus. Entendido? Gente, um próximo exemplo aqui, ainda sobre questão de semântica. Darmos uma valoração que satisfaça as seguintes formas. Veja bem, aqui nós não precisaremos construir uma tabela verdade. Nós vamos apenas utilizar um pouco do nosso raciocínio. Veja bem, aqui eu tenho apenas um símbolo proposicional P, certo? Como é apenas um símbolo proposicional P, teoricamente não, na verdade, essa tabela teria quantas linhas? Teriam apenas 2 linhas, correto? Bom, mas quando o P for igual a 1, não P vai ser igual a 0, correto? 1 condicional 0, né, ou V condicional F, vai dar o quê? Vai dar 0, correto? Esse valor aqui satisfaz essa condicional? Não, não satisfaz. Então, o que é que eu tenho que fazer? Aqui apagar. Lá. Se o P for igual a F, não P vai ser igual a V, F condicional F, V, vai dar V. Então, essa é a resposta. Aqui é a valoração que satisfaz essas fórmulas aqui. Deu para entender? Beleza? Aqui foi fácil porque era apenas um símbolo proposicional. Beleza, Thales? A pessoa que me tirou não me enviou o formulário. Não, Thales, nesse caso aí é o seguinte, você não vai ficar sem nota porque a pessoa foi que não lhe enviou o formulário. Você não vai ficar prejudicado não, tá bom? Não se preocupe não, tá certo? Quem não recebeu o formulário não vai ficar prejudicado, certo? Você respondeu, né, o formulário. Aliás, você não respondeu porque você não recebeu, desculpa. Mas não se preocupe não vai ficar prejudicado. Bom, gente, vamos lá para nossa próxima questãozinha aqui. Como aqui eu tenho 2 símbolos proposicionais, aí eu já tenho uma coisa um pouco mais diferente. Temson, também não se preocupe, certo? O pessoal que não recebeu o formulário, me informa lá na tarefa, professor, eu não recebi o formulário, que aí eu vou ver quem era a pessoa que deveria ter enviado o formulário, certo? E aí eu vou ver uma punição, digamos assim, para aquela pessoa. Vai tirar 0 porque fazia parte da tarefa criar um formulário e responder, né? Então, se a pessoa não criou o formulário e o colega não pôde responder, o colega não vai ser prejudicado, não. Mas quem não fez, vai tirar 0, certo? Na tarefa, tá bom? Bom, gente, voltando para cá. Bem, aqui eu tenho o seguinte. Para que essa fórmula seja satisfeita, né? Então, qual é o valor que eu tenho aqui, que eu devo ter aqui na minha condicional? Eu tenho que ser igual a V, concordam? Concordo, né? Para ela ser igual a V, o valor do Q precisa ser T ou F. O que é que vocês acham? Vamos lá, respondendo aí pelo chat. O que é que me garante que essa fórmula aqui vai ser V? Pronto, beleza, Nathanael. Se o Q for igual a F, já me garante que essa sentença aqui vai ser V, e tanto faz o P ser verdadeiro ou falso. Nesse caso aqui, o P, certo? Se ele for... aqui é uma contradição, né? Já foi visto por vocês, mas o importante é que o Q seja igual a F, certo? Então, esse F aqui me garante que a condicional vai ser igual a V. Se eu colocar o Q igual a V, né? E aqui eu tenho uma contradição, certo? Então, vai ter um momento, né, na tabela verdade, que essa condicional vai ser F. Então, jamais eu posso colocar esse Q igual a V. Correto? Gente, para finalizar,
temos aqui um desafio interessante. Ó, presta atenção. Dado uma fórmula A com N átomos, calcular o número máximo de posições, ou seja, células ocupadas por 0 ou 1, ou por V, ou por F ou V, em uma tabela de verdade para A, em uma função, né, ele está chamando aqui essa funçãozinha aqui, que vai, quando eu avaliar essa função, ele vai me dizer qual o número máximo de células que essa tabela vai ter, de acordo com a quantidade de símbolos proposicionais. Bom, vamos lá desenhar aqui o raciocínio. Seguinte, qual é a tabela verdade mais simples que eu posso ter? É uma tabela verdade com apenas um símbolo proposicional, né? Certo? Essa tabela verdade, ela vai ter uma célula com 1. Deixa eu só apagar isso aqui. Peraí. E uma célula com 0. Certo? Então, Tom, presta atenção. Vamos ver se vocês conseguem construir o raciocínio. Eu não vou dar a resposta assim de mão beijada para vocês, mas eu queria que vocês já tentassem construir o próprio conhecimento. Então, qual é a tabela verdade mais simples que existe? Uma tabela verdade de apenas um átomo, né, de um símbolo proposicional. Então, ela tem quantas células? Tem 2 células. Uma para o valor 1 e outra para o valor 0. Correto? Se eu tiver 2 símbolos proposicionais, P e Q, a minha tabela verdade vai ter quantas células? Vamos lá. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. O que aconteceu aqui? Minha tabela verdade tem quantas células? Ó, não confunda célula com linha. Certo? Linha é só isso aqui. Célula é diferente. Opa, a Germana já está começando a... Né? Veja bem, ó, quando eu tenho quando o N é igual a 2, né, eu tenho 8 células. Não é isso? Quando o N é igual a 1, eu tenho 2 células. Ok? Aqui N é igual a 2. Beleza? Estão acompanhando aí o raciocínio? Então, gente, se eu tiver 3, se N for igual a 3, a minha tabela vai ter quantas células? É só fazer o desenho. Certo? Bom, eu estou vendo aqui que o nosso tempo já está bem avançado, e eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse problema para vocês pensarem um pouquinho, certo? E na próxima aula eu apresento a resposta dele. Ou eu pego... Opa, tá surgindo alguém ali. Matheus, pode ser. Vamos, depois a gente testa, certo? Beleza? Eu acho que o Matheus já matou a charada. 2 elevado a n vezes n, onde n é o número de símbolos proposicionais. Certo? Eu acho que ele já matou a charada. Mas gostaria de ver outras propostas, certo? Que eu acho que pode ter novas propostas. E aí eu faço um desafio extra. Nesse caso aí, eu estou levando em consideração apenas a quantidade de símbolos proposicionais. E se eu levasse em consideração também os conectivos da fórmula, quantas células teria, né, numa tabela? Estou jogando o desafio para vocês, beleza? E aí, na próxima aula, eu respondo isso daqui. Gente, vou encerrar aqui a nossa apresentação com esse desafio. Ó, ficou esse desafio aí para vocês, certo? Não está valendo nada, é só mesmo a busca do conhecimento, tá bom? Na próxima semana tem uma nova tarefa. Eu vou colocar uma tarefa sobre sintaxe semântica, vai ser uma tarefa mais complexa, vai ser maior. Eu peço para que vocês façam em dupla também. Então, isso é só para a próxima semana. Até hoje, até as 23 horas e 59 minutos de hoje, o sistema vai estar recebendo as tarefas de vocês, tá certo? As tarefinhas que eu passei na semana passada, tá bom? Gente, um bom começo de semana, uma boa semana para todos. Fiquem bem, continuem se cuidando, a pandemia ainda não acabou, né? O vírus solto aí no mercado.
Se sair de casa, use máscara, não esqueçam de lavar as mãos sempre, né? Nada de abraçar o povo, nada de apertar as mãos, tá bom? Então, fiquem bem. Quem chegou por último, responde aí no chat a frequência, certo? Eu sei que alguém chegou aí, certo? Já nos finalmente da aula, por favor. Yuri, grande abraço, valeu também para você. Isso, Micaele, até mais. E nessa semana não tem tarefa, tem só esse desafiozinho que eu coloquei para vocês, mas na próxima semana tem, tá bom? Então, um grande abraço e a gente se vê pelo grupo lá do WhatsApp ou qualquer coisa a gente pode conversar pelo e-mail também, tá bom? Grande abraço, fiquem bem, bom apetite a todos também, certo? Vou aqui encerrar a gravação. Pronto. Interrompendo.